Boa noite a todos. Religiosamente iniciando às 19 horas e às 19h10 do horário suíço, né, após o nosso bate-papo. Olá, Érica, tudo bem? Olá, boa noite. Tudo bem, pessoal? Boa Hoje a gente vai noite, falar tudo bem? o processo de vendas, argumentos de vendas, né, do Nila Bank, o que que a gente pode aproveitar, usando a mesma lógica de segunda-feira, para a gente poder ter alguns pitches, como abordar clientes, né, que tipo de cliente a gente pode aproveitar para ofertar as nossas soluções. De novo, eu vou colocar o material se todo mundo some para mim, então se tiver alguma dúvida, podem chamar, pode levantar a mãozinha que aí aparece. Joinha? Ok. Perfeito. Então, um segundo. Já aparece para todos aí? Sim, aparece, Drey. Sim, sim, Tela inteira? sim. Então tá bom. Então hoje a ideia é falar do Nila Bank, né? Se a gente, de novo, só reformulando, né? Quando a gente olha a Nila, né? A gente tem duas grandes estruturas ou duas grandes operações. Uma é a ideia de gestão de patrimônio, aquela entrega, né? Aquela operação integrada de jurídico, contábil e banking para empresários e médicos. E o Nila Bank é uma estrutura mais focada na parte de investimentos e proteção, e a parte de proteção patrimonial internacional. Tá? Vocês vão entender um pouquinho da cultura, do porquê que o Nila Bank nasce, para a gente poder desenvolver e até alinhar. Oh, peraí. De novo, né? Qual que é a ideia do nosso treinamento hoje? Acho que a meta no final, né? O objetivo dessa noite hoje é, ao final disso tudo, vocês conseguirem abordar clientes, ter um argumento, conhecer um pouco da história do Nila Bank, para poder apresentar, né, as nossas soluções de forma eficaz e, lógico, né, fechando mais clientes, obviamente, gerando mais receita para vocês, tá bom? De novo, usando a mesma lógica, quem somos numa visão comercial, tá? O Nila Bank, ele, se vocês lembrarem a filosofia da Nila, era trazer soluções de gestão de patrimônio, de uma experiência de family office, da ponta da pirâmide para aquele cliente que está no meio da tabela ali, que tem patrimônio, mas não tem acesso. Lembra? Aquele empresário que às vezes é tomador, né? Ele não é investidor e tem um bom patrimônio e ninguém dá atenção para ele. É aquele cliente abandonado. Ou não abandonado, né? Sequer recebe algum tipo de atenção. Usando essa mesma lógica, a gente descobre, eu começo a olhar que existe, apesar de toda a tecnologia, apesar de todo mundo estar falando de Nômade, de Eveno, de uma série de coisas, ainda é um produto, né? Investir fora ainda era uma solução para poucos brasileiros, né? Poucas pessoas poderiam ter acesso. Tinha todo um trabalho de fechamento de câmbio, né? Cadastro de câmbio, e depois tem que montar um investimento e aquela coisa, o acesso a um time de especialistas. Então, o Nila Bank, ele nasce com esse intuito. A gente bate lá em 2019, o nosso time, né? Bate lá no governo de Bahamas, começa essa negociação em 2019 com uma grande pergunta. Governo, o que a gente pode fazer utilizando tecnologia para a gente baratear o acesso a uma estrutura offshore? Como é que eu posso ofertar uma offshore, né, para o maior número de brasileiros? E o governo devolveu com uma pergunta, falou assim, gente, eu já sou uma das maiores estruturas offshore do mundo. Para que eu vou querer baratear? Qual que é a importância disso? E a gente mostra que eles tinham lá na época menos de 100 mil brasileiros, né? Pouco menos disso. Vocês vão ver mais para frente que a gente tem 800 mil brasileiros que tem uma offshore ou tem uma conta fora pessoa física. E a gente mostrou que se eles conseguissem desenvolver isso com a gente, nós conseguimos bater o número de milhões de brasileiros lá. Então isso né, cresceu os olhos do regulador lá, né, do governo Bahrein, e a gente começou a desenhar a estrutura do que seria o Nila Bank hoje. Então a gente pode afirmar isso com uma grande certeza, o Nila Bank ele tem uma assinatura do governo bahamenho, tá?
ele desenvolveu essa tecnologia e essa inteligência junto conosco. A gente foi criando, mandando para aprovação, ele foi devolvendo com apontamentos. Então a gente tem esse orgulho de dizer que quando a gente montou essa operação, tem assinatura de um regulador e por isso a gente tem essa segurança de que a gente está entregando uma solução não só de inovadora, mas com uma robustez de inteligência jurídica, de estrutura patrimonial para os nossos clientes. Então, no final do dia, o que a gente conseguiu, né, junto ao governo trazendo tecnologia? Nós conseguimos que o token fosse o proprietário do patrimônio do cliente, para ter essa otimização. Edrei, mas não é tokenização, tá, gente? É token. Em vez de tokenização, a gente pica um bem, né? Pega uma casa, pica ela em vários fragmentos, cada fragmento desse é um token e você vende. Nós não. Um token tá em cima da casa, ele é o proprietário do bem do cliente. Essa é uma inovação que a gente conseguiu e como regulador, né, o governo bahameño, ele tem assinatura, ele permite que nós registremos esse token na Junta Comercial de Bahamas. Quando ele permite esse registro, ele dá, né, esse token, ele adquire todos os benefícios e poderes de uma offshore. Então, hoje, nós ofertamos, sim, uma estrutura concorrente da offshore. Tá? Para não falar que é uma offshore, porque é aquela coisa clássica, nós falamos que é um token patrimonial. Ele é um concorrente direto, ele tem todos os benefícios e tem um benefício a mais que a gente vai conversar mais para frente, comparado a qualquer offshore. Então, você consegue entregar uma estrutura robusta, tão forte quanto um offshore, mas de forma eficiente, eficaz, com uma segurança jurídica do governo, né, do governo bahameño e acessando ao mercado internacional. Recentemente, um percentual, né, do Nila Bank, ele é adquirido pelo St. Joseph. Então, o St. Joseph é um banco and trust, né, é banco e trust nos Estados Unidos. Ele tem hoje, sob gestão, 1,3 bilhões de dólares. Tem escritório Brasil, Uruguai, Panamá e agora conosco Bahamas. Então, esse é um pouco da nossa história. Vocês vão entender que essa robustez do St. Joseph vai trazer para a gente, a médio prazo, uma gama maior de soluções do que a gente já oferece hoje. Então, qual que a gente quer buscar, né? Utilizando de inovação, de tecnologia, a dar acesso ao brasileiro à estrutura de proteção patrimonial em investimentos que ainda é seletivo. Né? Por mais que a gente vai olhar um mapa de brasileiros hoje que acessam investimentos, a gente consegue, através da tecnologia, dar acesso a todos os brasileiros, literalmente. Qualquer brasileiro, desde que tenha renda, né? Vamos colocar assim, ele consegue ter um acesso a uma estrutura de investimentos e uma solução estruturada de proteção de patrimônio. Esse é o nosso objetivo, a nossa visão, a nossa missão, tá bom? Tá claro isso para vocês como missão do banco? Né, utilizando de mercado regulado. Por mais que a gente tenha essa questão de tecnologia de blockchain, nós não operamos com criptoativo, nós não fazemos tokenização. Nós somos uma estrutura que emite um token patrimonial que se torna proprietário do patrimônio do cliente e opera no mercado regulado. Tá? Nós somos regulados na câmbio, né? No caso aqui no Brasil, mercado de câmbio. Nós somos regulados como banco de investimento e uma estrutura, né? Uma tokenizadora em Bahamas, porque a gente tem que emitir o token, e somos regulados nos Estados Unidos. Já éramos antes, através da nossa custódia no JP Morgan e Pershing, e ainda mais agora nós temos uma estrutura muito mais ampla de regulação através de pertencer ao grupo do St. Joseph. Tá bom? Joia, dúvida? Posso seguir? Alguém dá um sinal de vida aí para mim? Não tem ninguém dormindo? Boa, valeu, Felipe. Então, eu quero trazer alguns dados operacionais para vocês entenderem, né? Que tecnologia que nós usamos. Então, nós temos uma estrutura que fornece uma solução de token patrimonial, que esse token ele tem a propriedade e a regulação e o poder jurídico de ser proprietário de trust, de ser proprietário de offshores, pode ter um offshore de baixo, e tem clientes fazendo isso, a gente vai discutir isso mais para frente. Pode ser dono de imóveis nos Estados Unidos. Pode ser dono de algum imóvel no Brasil? Não, porque no Brasil a gente tem que ter uma holding, né? Então a gente coloca tudo debaixo de uma holding, e essa holding pode ser a proprietária desse ativo, tá? Esse é o grande pulo do gato, vamos dizer assim, como diria lá em Minas,
que faz a nossa fazer algo diferente. E podem se abismar com algo que eu vou dizer, essa ideia de token patrimonial ainda é nova no mundo, tá? Nós já tivemos convites de Barbados, já tivemos convite de Bermudas, Flórida, e teve mais um lugar, a Andorra, para a gente levar essa tecnologia para eles conseguirem ofertar esse token patrimonial, sendo uma opção para pessoas com um poder aquisitivo menor acessar uma estrutura de proteção de patrimônio fora. Então, isso é muito legal e a gente está na vanguarda desse processo. Para quem, depois o Zé pode até falar um pouco, o Zé vem pesquisando sobre token também. O que o mundo está caminhando para isso, vocês não fazem ideia. Podem pesquisar depois. O futuro é do token. Seja mercado financeiro, mercado imobiliário, o futuro é isso e a gente está tentando chegar lá primeiro, tá? Então, para quem pergunta, acho que o Paulo não vai conseguir participar da reunião, mas teve um cliente que pediu, né, a composição societária do Nila Bank. O Nila Bank ele é formado por 65% agora da Nila, né, gestão de patrimônio aqui do Brasil, uma empresa 100% brasileira, e 35% ao St. Joseph, que é uma empresa, um Bank and Trust americano. Quem custodia o nosso capital, quem é o banco por trás do nosso banco, é a Pershing e o JP Morgan, tá? Quando eu falo banco, né, não é aquela estrutura pesada que a gente imagina, que é muito mais, nós somos muito mais uns operadores, criamos a casca, né, do Nila Bank, mas quem está por trás da nossa operação? Pershing, 44 trilhões de dólares sobre custódia, e JP Morgan, que dispensa apresentação. Aqui no Brasil, nós somos uma operadora, né? E vocês vão entender por que eu vou falar isso. Lá quando eu falar do Nila Savings, nós somos uma facilitadora de pagamentos internacionais. O que é essa facilitadora de pagamentos internacionais? É uma empresa, é um correspondente cambial regulado no Banco Central brasileiro, que ela permite que a gente recolha o câmbio de várias pessoas e feche esse câmbio em bloco. Tá? É onde eu brinquei no início lá, antes da gravação, que é quando eu e o João tava tentando montar um Frankenstein, e eu tomando lá uma cervejinha num boteco lá em Minas, conheci dois caras que criaram essa estrutura. Eu não sabia na época que o Banco Central tinha habilitado isso, e eles descobriram e criaram essa operação que permite a gente recolher débitos internacionais, débitos aqui no Brasil, e consiga fazer um crédito internacional. Joia? Alguma dúvida até aqui nessa questão de dados operacionais? Tudo certo. Posso seguir? Então, as nossas soluções, né? O que a gente busca entregar para o brasileiro hoje, usando toda essa ferramentaria que nós criamos através do Nila Bank? Então, nós atuamos com 3 soluções: Nila Savings, notas estruturadas e conta patrimonial. Eu vou falar primeiro de forma geral para vocês quais são as vantagens, né, de ter uma carteira fora, de investir fora, mas isso será de forma geral. Então, para a gente dar uma amplitude, primeiro, do que é o mercado como um todo, poder ofertar isso para cliente, e lógico, em seguida, depois eu vou colocar alguns prós e contras e os benefícios. Então, como vantagem geral, o primeiro ponto assim, inegociável é a ideia de diversificação de investimentos. Né? O brasileiro, quando pensa em investir fora, ele acessa uma variedade gigantesca de ativos. O João, ele é especialista em investimentos internacionais, ele atuou em grandes family offices na Suíça. Se eu tiver, ele vai me ajudar a não mentir sozinho, né, João? O mercado internacional, ele é muito mais amplo do que a gente imagina. Né? O Brasil, ele representa menos de 2% do mercado de investimentos do mundo, seja de volume ou seja até de soluções, tá? Produtos que a gente nem imagina que existe, já existe lá fora há muitos anos. O outro ponto é a ideia de proteção do patrimônio, seja por instabilidade econômica, crise política, confisco de bens, seja o que for, né? O confisco de bens seja pelo governo, como a gente teve na época do Collor, ou a gente que é mais velho lembra disso, mas seja por um processo judicial, né, trabalhista, um processo de dívida. Empresário pensa muito nisso, né? Lembra, o papel do empresário é tomar risco. Né? O empresário, ele toma crédito para investir na empresa dele, então ele está sempre com o patrimônio em risco. Então, se ele coloca um pouco do capital fora, ele elimina 100% desse risco, tá?
Mesmo holding no Brasil tem caído, né? Aquela personalidade jurídica vem caindo, então tem esses benefícios. Um outro ponto é a ideia do planejamento sucessório, né? Fazer a transferência do patrimônio lá fora é muito mais simples. Principalmente se você tiver em benefício, né? Tiver alocado num país, né? Como é o nosso caso, Bahamas, que tem um benefício fiscal. Então, você não se paga imposto lá, seja na rentabilidade ou seja na sucessão. No outro ponto é a confidencialidade. Imagina que o seu capital tá protegido e está sem acesso, as pessoas têm sigilo, ainda existe o sigilo, tá? Sobre a transação, sobre a informação patrimonial. Então, por mais, isso só caiu com o Panama Papers, não, bullshit. Só cai o sigilo e a confidencialidade em 3 situações: financiamento ao terrorismo, tráfico de drogas ou desvio de recurso público. Qualquer outra coisa diferente disso, o capital está protegido. E sem contar que você está acessando, uma coisa é investir lá fora, outra coisa é você estar em moeda mais forte, né? Acessar uma moeda, né? A gente fala do dólar comparado com o real. O real tem 30 anos, o dólar existe há 200 e poucos anos. Então, essa depreciação, e é a moeda que é referência mundial. A gente vai ter um treinamento só para falar sobre a dolarização de capital, tá, gente? Que é um argumento, é uma reunião à parte, um treinamento à parte, que aí você tem uma série de justificativas também para fazer. Então, isso daqui é uma vantagem geral. Independente do caminho que o cliente faça, seja via Nila, seja via Eveno, seja via Nomad, seja via qualquer outro lugar, o cliente encontrará esses benefícios, independente de custo, ok? Independente de se uma offshore é caro ou não, esse é o benefício de se ter uma estrutura patrimonial fora do Brasil. Alguma dúvida ou alguém quer acrescentar algo? Pode falar, Fernando. Opa, legal, André. Só uma dúvida, com relação à Nomad, por exemplo, em termos de taxas de corretagem, enfim, dolarização, etc., a gente tem alguma vantagem com essas startups de fintechs ou não? A gente dá um pau neles. Legal. Show de bola. O nosso custo é menos de 30% do que eles cobram. Tá? Seja Nomad ou seja Eveno, tá bom? Esses outros bancos digitais que estão migrando para isso, tipo o C6 Bank, Nubank, que está fazendo conta corrente em dólar também, eu sei que não tem esse serviço ainda no Nila Bank, mas em termos de taxa, a gente ainda também é vantajoso? Nesse caso são estratégias diferentes, porque o nosso foco é investimentos, né? Eles já são conta corrente. Aí seria injusto eu querer comparar com eles, porque a oferta de serviço é outra. Porque lá você vai ter taxa de entrada, taxa de saída do recurso, uma série de coisas. Mas se fosse uma estrutura de investimentos, como uma Eveno, por exemplo, a gente ganha. E a gente ganha não só em taxas, tá? O nosso grande diferencial é a estrutura que a gente oferece para o cliente. Normalmente essas empresas, a gente vai falar isso mais para frente, o cliente entra na pessoa física, né? Eles não entregam uma estrutura de proteção patrimonial como nós estamos dispostos a entregar, tá bom? Mas eu vou tocar isso mais para frente. Então, ok, enquanto a ideia de vantagem em geral, então isso daqui é um benefício que todo mundo tem. Qualquer estrutura via offshore, o cliente acessa e ele tem esses benefícios. Mas qual que é o cenário hoje? Qual que é o desafio do cliente pensando numa questão de offshore? O primeiro ponto é a recente mudança, né, que impactou, seja na estrutura, na tributação, as novas regras da operação de uma offshore, né? O cliente ter uma offshore hoje, tecnicamente o benefício que ele tinha de sigilo, que caiu, porque hoje ele é obrigado a fazer balanço, então o que ele tem lá, ele tem que ficar fazendo balanço e informar. E no segundo é antecipar o imposto, né? A declaração de impostos que ele tem que fazer. Então imagina um cliente que tem lá $1 milhão investidos numa offshore. Guardem esse dado depois que a gente vai usar depois na conta patrimonial. Então ele tem $1 milhão e ele utiliza a mesma estratégia que a gente utiliza e paga 10% ao ano de rentabilidade. Então ele teve 100 mil de rentabilidade esse ano. No ano que vem, ele tem que fazer o balanço dessa offshore, declarar que teve um ganho de 100 mil e pagar $15 mil, 15% sobre os 100 mil de impostos aqui no Brasil. Então ele tem que pegar lá hoje $15 mil, a gente está falando de, 60 mil reais, vezes 5, né? Vamos colocar assim, eu estou ruim de conta hoje, mas 60 mil reais de imposto
que ele vai pagar só sobre o ganho do capital. Ele paga aqui no Brasil, independente se o capital está rodando lá fora. Um outro ponto também é a questão de normas internacionais, né? Manter sempre atualizado é um desafio, mas isso também a gente faz, tá? Mas a gente tem uma vantagem em relação a isso que a gente faz de forma automática. Aqui o cliente ele tem que ter alguém, ele está sempre tendo que pagar alguém para se atualizar, para atualizar o offshore dele, tá? Então, existem penalidades lá fora que podem ocorrer se o cliente não tiver em conformidade legal. Isso lá fora, não aqui no Brasil, tá bom? Um outro ponto é o custo de uma offshore hoje, né? Eu vou comparar alho com alho. Então, eu estou falando que eu estou entregando uma estrutura barra-meia. E depois a gente vai fazer a gente pode fazer um treinamento só para falar de estruturas offshores, tá? O benefício de cada país e a diferença de cada um. Bahamas, Cayman e até algumas, mais Bahamas, Caimã e Bermudas são as 3 estruturas mais reguladas hoje de paraísos de benefício fiscal, tá? São as estruturas mais robustas. BVI também, né? BVI, Luxemburgo também pode colocar. É que BVI é muito mais focado na estrutura de investimentos, né? Mas focando em banco, operação bancária mais robusta, Caimã também, Bahamas, Caimã e Bermuda são as estruturas mais robustas para isso. Tem mais exigências comparado às outras operações. Então, isso automaticamente gera um custo elevado. Ter uma offshore barra-meia, poxa, é uma estrutura robusta, porque tem um ponto importante também. Você colocar uma offshore num paraíso que não foi testado ainda é arriscado, que pode mudar a todo instante, que pode ter algumas mudanças. Isso é a mesma lógica aqui do Brasil, né? Até o passado anda incerto. Então, se você não tiver numa estrutura que tem alguma robustez jurídica que te dê essa segurança, também não faz sentido você ter uma offshore de proteção, porque você está colocando num país, tirando o dinheiro de um país de risco e colocando no outro que tenha mais risco ainda. Então, o custo hoje é elevado, né? Pensando numa offshore barra-meia, é 4 a 5 mil dólares para constituir e mais 3 mil dólares por ano só de taxas lá de administração do representante lá. Lembra que tem que ter um escritório que representa? Então, isso pesa. Sem contar a contabilidade, tá? E um outro ponto que agora mudou é a complexidade contábil. Eu vou levantar um desafio para vocês. Pesquisem quantas contabilidades no Brasil hoje conseguem entregar um balanço de uma offshore com tranquilidade. Dá para contar no dedo, numa das mãos do nosso presidente, que é só 4. Vocês entendem? Então, pensem nisso. O trabalho operacional de se ter a complexidade operacional de se ter uma offshore hoje, principalmente agora com a exigência de balanço, e a gestão financeira sempre teve de ter, mas isso piorou ou ficou mais complexo. E onde tem mais complexidade, tem-se mais custos. Joia? Aquilo que eu falei agora há pouco, né? Quando ele pensa numa offshore, o cliente pensa numa offshore, todo o mercado fala, existem hoje, se eu não me engano, mais de 50 paraísos fiscais. Existe um paraíso fiscal dentro dos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, chama Delaware. É um estado que oferece o benefício fiscal para concorrer com offshores. Olha isso. Então, você ter a tranquilidade de buscar um local que ofereça estabilidade política e econômica é muito importante. Então, e isso gera essa tranquilidade, e às vezes leva o cliente, vou levar para um paraíso que, poxa, eu vou dar um exemplo de Andorra. Andorra e Malta, todo mundo, poxa, é muito legal, mas sofreram um blackout internacional porque estavam centralizando sobre banco, cassinos, essas empresas de investimento, então que criou um abalo lá nessa estrutura e ela não teve a segurança de ofertar agora melhorou, tá? Mas teve um período que teve embargo. Vocês entendem? Então, isso é muito importante na hora de escolher. O outro ponto é aquilo que a gente conversou. Tem uma jurisdição que oferece vários níveis de sigilo.
Bahamas é uma das que oferece um dos maiores sigilos hoje, tanto que saiu da lista, todo paraíso fiscal, vamos colocar isso, eu vou usar por enquanto a palavra paraíso, mas é jurisdição de benefício fiscal. Toda jurisdição de benefício fiscal, ela está numa lista, tá? Existe uma lista negra, e o nome é esse mesmo. Existe a lista negra, você pode jogar no site da Receita Federal no Brasil, lista negra de paraísos offshore, vai estar todo mundo lá. Lista, não afeta em nada, mas existe essa lista. E lista negra de paraísos da Europa. E Bahamas foi no final do ano passado, ela saiu dessa lista, ok? Então, por ter colocado algumas proteções, ter mostrado algumas regras internacionais e por manter o sigilo também. Isso é muito importante na hora de pesquisar. Ah, mas eu vou colocar num paraíso. Você já viu a regra de sigilo lá? Funciona? Ou é um paraíso hoje que hoje em dia é só um simples documento qualquer de qualquer Ministério Público pedindo a informação será aberta? Então isso é muito importante na hora de você pensar, né, um desafio de um cliente hoje ter acesso a uma estrutura offshore. De novo, né, eu estou falando agora dos desafios de se ter um offshore. O que o mercado, né, o cliente encontra de cara no mercado na hora de acessar. O outro ponto, gente, é apoio e consultoria especializada. Quando se fala de uma offshore tradicional, precisa de ter um escritório de advocacia aqui no Brasil ou uma empresa especializada em estruturação offshore e, inclusive, ter um escritório no país sede, né? Lá onde você está montando a sua offshore, tem que ter um escritório lá também. Normalmente é tudo ao mesmo tempo, tá? O escritório de advocacia, o escritório que monta essa estrutura operacional para você, ele já tem um representante lá, já vai num pacote só. Mas é importante, exige você ter alguém aqui especializado para fornecer essa consultoria, né? Seja o planejamento, essas coisas. No outro ponto, a offshore, por si só, ela não vem com conta corrente. Essa assessoria, normalmente, essa necessidade de consultoria, ela faz um trabalho para o cliente acessar um banco, tá? Mas, eu tenho uma offshore, agora eu vou ter conta. Não, não é automático. Tem que sim, alguém tem que colocar debaixo do braço e bater num banco. Que aí encontra um grande desafio, acessar banco de primeira linha. Né? Não adianta ser, eu tenho uma offshore, vou proteger meu patrimônio e coloca num banco meia boca de um paraíso qualquer. Vocês entendem? Com risco, sabe, sem analisar o rating do banco, sem ver tamanho de Basileia, uma série de coisas. Só que o banco de primeira linha, ele tem uma exigência. Ele aceita abrir offshore do cliente, o cliente tem que mostrar até foto de quando nasceu, né, do médico segurando ele, principalmente na atual regulação mundial, né, de prevenção de novo, né, prevenção de lavagem de dinheiro. O mundo está muito chato nesse sentido, tá? A exigência, o banco está preferindo perder o cliente do que ter o risco de ter a imagem dele vinculada a qualquer rabiscozinho que seja no logo do banco. Então, para isso, ele exige um ticket mínimo de pelo menos $500 mil. Então, EFG, JP Morgan, Morgan Stanley, todos os bancos de primeira linha do mundo vão exigir um ticket de pelo menos $500 mil. Tem banco que existe menos? Tem bancos de meio... aí você começa, né? É igual o CDB no Brasil. Quanto mais o banco paga de taxa de CDI, maior é o risco dele. Então, lá é a mesma lógica. Então, tem bancos que aceitam. Tem bancos com 350? Mas ele não é um top 1 de linha. Mas ele está ali, top 2. Tá próximo do primeiro lugar. E tem banco de $100 mil? Tem, mas aí já é a festa da uva. Já é aquele risco total que você acaba se envolvendo. Então, esse é um desafio que é em cima desses desafios que nós desenvolvemos a nossa estrutura, de ofertar a ideia da conta patrimonial para os clientes. Espera aí. Como é que nós resolvemos todos esses desafios com o Nila Bank? Né? Eu brinco muito, com a nossa famosa palavra que a gente viu no treinamento de segunda, integração. Nós conseguimos, dentro da nossa conta patrimonial, entregar a robustez de uma offshore com uma facilidade de conta de investimentos. Lembra que eu falei agora há pouco? O cliente tem que pegar o offshore debaixo do braço, ou o consultor dele, e bater num banco e se submeter ao crivo do banco. Com a conta patrimonial, você já entrega os dois de forma automática. O cliente ele já tem uma conta corrente, ele já tem o offshore através de uma conta corrente. Então, ele tem as duas coisas integradas. Ele não tem que fazer dois trabalhos, ele só faz um.
entendem, a gente já entrega essa robustez. E um ponto importante, poxa, a gente quebrou o primeiro passo, conseguimos zerar o custo de uma offshore. O outro ponto era, né, quando volta ao nosso custodiante. O outro ponto era, poxa, não faz sentido também, eu crio um banco, Nila Bank, com 0 de ativo lá nas Bahamas e deposita em mim. Não faz sentido isso. A gente precisava de acessar um banco de primeira linha. E foi quando a gente bateu no JP Morgan, apresentou esse projeto e falou assim, olha, se a gente entrar num pool através da operação do Nila Bank, você aceita ser o nosso banco? Você aceita ser o banco por trás do nosso banco? E o JP Morgan aceitou o nosso projeto. Então, hoje, não só mais o JP Morgan, nós temos a Pershing também, a maior custodiante. Hoje, eles são os bancos por trás da nossa operação. Então, nosso papel é muito mais de fazer a gestão administrativa, né, a gestão dos recursos, né, a tomada de decisão estratégica de investimento, mas quando o cliente olha na última linha, o capital dele está no JP Morgan, está na Pershing. Tem toda essa segurança dessa robustez também desses bancos. Mas, de novo, a experiência do cliente é Nila. Ele vai acessar através de um app, ele vai receber os nossos relatórios, a tomada de decisão dos investimentos, né? Quando a gente consultar ele, definir perfil é nossa, mas a estrutura por trás, né? O nosso back é um dos maiores bancos do mundo e o maior custodiante do mundo. Dúvida até aqui? Então entenderam que a gente conseguiu unificar, a gente não entrega só uma offshore, mas já entrega de forma automática uma conta corrente para ele, uma conta de investimentos, perdão. Então o cliente, quando ele já entra na conta patrimonial, ele já está investindo através de uma offshore. Ele já está com todas as vantagens que a gente vai conversar agora. O primeiro ponto, como é que de novo, né, com essa integração da conta patrimonial, a gente mata tudo com uma paulada só. Então, veja, entregamos diversificação para ele, a gente entrega. O Nila Bank acessa hoje 30 mercados diferentes. Óbvio que quando a gente vai falar de investimentos internacionais, gente, 80% do mundo opera através de Nova York. Então, para o cliente que está iniciando ter uma estrutura fora, não faz sentido. Vamos operar Ásia, vamos operar África, não faz sentido. Então, sem o cliente perguntar, nós vamos sempre para os Estados Unidos, a não ser que o cliente peça. Tivemos um caso de um cliente, eu quero ter ações da BYD. Pode. Então, vamos lá no mercado asiático e compramos o papel para ele. Teve um caso recente, e falando de diversificação, de um escritório que atua com a gente, que distribui nossas soluções. É um escritório do Safra e opera no interior do Paraná, lá do Sul. O que eles pediram? O cliente dele lá, ele quer comprar, né? Ele opera com agronegócio, então ele opera aqui com soja, né? Comprando futuros. Só que a Bolsa Mundial que coordena os futuros é a de Chicago. Ele pediu, o meu cliente pode acessar diretamente a Bolsa de Chicago? Pode. Então, nós montamos a estrutura e o cliente está comprando o papel diretamente de Chicago. Nós conseguimos reduzir em 42% o custo do papel para ele fazer essa aquisição. Então, imagina, se ele pagava R$10 para acessar essa compra de mercado futuro, ele está pagando 6 lá. 5,80 para ser mais sincero. Então, diversificação completa, o cliente acessa, e de novo, ele acessa mercado regulado, então, a conta patrimonial, né? Ele pode comprar ações diretamente, ele pode ter a custódia direta de ações, ele pode comprar ETF, ele pode comprar uma série de coisas. Eu quero comprar no Canadá os papéis de Canapse, as ações de Canapse. Pode. Então, essa é a nossa proposta de diversificação, ofertar uma ampla variedade de ativos, e de forma reduzindo riscos, né? E pode concentrar também num único mercado. De novo, aquele ponto que a gente falou, poxa, enquanto a estabilidade econômica, política, sim, porque você está numa outra jurisdição. O mesmo benefício que a offshore oferece para o cliente, essa conta patrimonial também vai ofertar. Regime fiscal favorável, a gente vai falar disso agora. Lembra que eu falei que lá em cima o cliente... deixa eu ver se está falando aqui mais para baixo. Lembra que o cliente, por lei agora, né, nessa nova regulação, a offshore tem que fazer o balanço e pagar os impostos?
Então, além de a gente já estar num país, né, sediado em Bahamas, então a estrutura do cliente fica sediada em Bahamas, apesar do recurso estar lá nos Estados Unidos, através do JP Morgan da Pershing, mas a propriedade desse ativo está lá em Bahamas, até para ele ter o benefício fiscal. O que acontece? Esse benefício fiscal, qualquer offshore teria porque está sediada nas Bahamas. Porém, agora, por lei aqui no Brasil, a offshore tem que fazer balanço. Como o nosso produto ele tem as características de ser um token patrimonial, e naquela apresentação do Nila Bank que todos vocês têm, nós temos a consulta da Receita Federal, numa das FAQs que está lá, nós não temos a conta patrimonial não tem obrigatoriedade de fazer o balanço. Edrei, por quê? Porque a Receita Federal, quando analisou essa estrutura, falou, olha, como é um token que é dono do patrimônio, não é uma offshore, não é uma empresa. Então você declara como um ativo digital. E quando ela encaixa a gente num ativo digital, nós temos um benefício gigantesco comparado a uma offshore. Nós não precisamos de balanço. O nosso imposto, no caso da conta patrimonial, é só na alienação do bem, só quando a gente traz de novo para o Brasil. Toda a movimentação, enquanto estiver lá, e se tiver ganho de capital e movimentar dentro do token patrimonial ou da conta patrimonial do cliente, não precisa de antecipar impostos. Então, a nossa estrutura hoje oferece um ganho de 15% comparado a uma offshore. Sem contar que a nossa não tem manutenção de 3, 4 mil dólares ao ano. O nosso balanço é feito de forma automática com inteligência artificial. Eu vou falar mais para frente isso para vocês. Então, toda a movimentação que o cliente faz na conta, a inteligência artificial ela faz a due diligence, me fugiu o nome, a auditoria. Ela faz uma auditoria, registra essa auditoria em blockchain. Isso é antifraude. É um dos grandes benefícios que fez Bahamas aceitar essa operação. Então, toda a nossa movimentação, tudo que o cliente coloca de depósito lá, é de forma online. Tanto que se o cliente quiser, eu quero a minha conta aqui, o meu balanço auditado, ele recebe de forma online, automática. Não tem o risco de ter um terceiro. Lembra lá a fraude dos balanços, seja aqui no Brasil, ou seja do próprio Credit Suisse que teve? Isso com a gente é impossível de acontecer, porque toda a movimentação que o cliente faz tem o registro e tem a dispersão em blockchain. Uma vez dispersou, né, uma vez registrou isso em blockchain, acabou, é antifraude, é impossível voltar atrás. A conta patrimonial ela tem a mesma eficiência sucessória de uma offshore, facilita a transferência dos bens para os herdeiros da mesma forma, seja de forma eficiente, econômica e também, né, da mesma forma eficaz. Então, na questão de sucessão, a gente não perde em nada. Tem o mesmo benefício que uma offshore. Sigilo. Então, hoje, Bahamas oferece uma das maiores estruturas de sigilo sobre transações financeiras do mundo. Então, a nossa estrutura está em Bahamas. A segurança do ativo, né? Como está numa estrutura patrimonial, eles são protegidos, de novo, né? Confisco, processo, estabilidade política, econômica. Como está numa outra jurisdição, é o mesmo benefício de uma offshore. E um outro ponto é contra bloqueio judicial. A soberania e o sigilo das informações da nossa estrutura, aí de qualquer offshore também, se bem que agora, lembra, o cliente é obrigado a fazer balanço, ele declara os ativos que ele tem da offshore lá. Não sei se por num bloqueio, numa informação da Receita, isso pode ser quebrado. No nosso caso, tem o sigilo e tem contra bloqueio, trabalhista, divórcio, dívida de banco, não entra. Tá? Então aumenta a segurança do patrimônio do nosso cliente. Lembra? O nosso cliente, o nosso perfil, a gente vai falar mais para frente disso, é o empresário que está tomando risco. Então, se ele está tomando risco, ele tem que ter segurança que o patrimônio dele está protegido. Nós temos que, é o nosso papel como advisor, criar a segurança suficiente patrimonial para que ele possa tomar risco no negócio. Sem risco, ele não ganha dinheiro. Se ele não for agressivo tomando no risco no negócio, ele não ganha dinheiro. Mas se a gente não fornecer o nosso conservadorismo, ele não protege o que ele ganha. Anotem isso para falar isso para o cliente. O outro ponto tá em dólar, é o mesmo benefício, né? Lembra? Todos os benefícios que a offshore oferece, nós também oferecemos. Só que
de um jeito mais barato, mais eficiente e mais integrado. Então, de estar numa moeda diferente, o cliente pode acessar outras moedas, então ele pode ter posições em dólar, euro. Lógico, a gente sempre recomenda o cliente para dólar, né? Ele já está aprendendo a ter o nosso foco de clientes, vocês vão descobrir isso mais para frente, mas o nosso nicho de cliente está aprendendo agora a ter uma estrutura fora. Então, não faz sentido falar para ele ficar pensando em outro tipo de moeda, fazendo conversão de moedas. Vai para o dólar, que é o papai ali, né? O arroz com feijão, e gera a mesma segurança e é uma moeda forte. E acesso amplo, a nossa proposta é o cliente acessar mais de 30 mercados mundiais hoje diferentes, pensando em diversificação. Mas, de novo, a gente coloca isso como um benefício para aquele cliente que já é mais sofisticado. Para o cliente básico, que está começando agora, vamos para os Estados Unidos, é um mercado seguro, testado e tem lá toda a segurança do mundo. Dentro da ideia do ponto, né, a gente ofertar essa flexibilidade e facilidade de gestão, nós já entregamos para o cliente essa ideia de gestão de investimentos. Então, toda essa carteira administrada, a gente já combina com a proteção de uma offshore. Então, imagina que o cliente ele já entra, aí ele tem lá o perfil de investidor, que ele responde, é de acordo com o perfil dele, mas imagina que a ideia é já ter essa gestão patrimonial de investimentos, né? Não vamos confundir a gestão patrimonial Brasil. Quando eu falo gestão patrimonial lá, é dos investimentos. E que lá pode também colocar outras, bem imobiliário, né, debaixo disso. Pode ter casa, carro, essas coisas. Então, essa gestão a gente já entrega para ele de forma integrada também, sem contar a gestão ativa dos investimentos. E, sem falar acesso a mercados, imagina só, a gente está aqui, né, o brasileiro está começando a investir na nossa bolsa. Só que a gente fala, vamos investir em longo prazo? Vamos olhar para um prazo de 20, 30 anos? Vocês já repararam para onde o mundo está caminhando? A gente está falando hoje de inteligência... Agora há pouco a gente estava falando hoje, né, no início da reunião, que a gente tem um sistema aqui de inteligência artificial que vai gerar a ata dessa reunião de forma automática. A gente está falando de segurança, de segurança cibernética. A gente está falando de tecnologia de veículo autônomo, baterias de lítio, blockchain. Gente, o mundo inteiro está indo para isso. Tem alguma empresa dessa na nossa bolsa? Se fosse, aí eu fiz uma pergunta outro dia até no LinkedIn. Se fosse para você colocar o cliente numa bolsa, olhando para um cenário de 30 anos, vendo para onde o mundo está caminhando hoje, você colocaria ele aqui ou numa bolsa que essas empresas já estão todas lá? Isso é muito importante também. Nosso papel é prever o futuro. E não é prever com exatidão, mas é colocar as opções do que pode acontecer e tentar antecipar isso para o cliente. Esse é o papel do advisor. Então, isso é muito importante você falar isso para o cliente. Cara, eu estou aqui com o Nila Bank te ofertando acessar o futuro. Você pode ter acesso até a investir em estruturas. Por exemplo, o cara é dono de um iPhone e de uma Samsung. Ele usa o Google para tudo. A carteira dele tem Google? Não. Se ele for para a nossa bolsa, a carteira dele vai ter Vale. Vai ter Itaú. Será que existe daqui a 30, com essa monte de tecnologia? Gente, o Nubank já passou o Itaú. Vai ter Petrobras, com carro autônomo e veículo elétrico. Ou pelo menos híbrido. Será que o futuro é uma empresa de petróleo? Por mais que o petróleo seja utilizado em uma série de outras coisas. Mas entendem isso? A gente está caminhando para, poxa, o celular dele, de novo, né, é um iPhone, ele está operando com outra coisa, ele está utilizando de inteligência artificial. Por que o investimento dele de longo prazo já não deve estar lá? Entendem? Então, essa é a proposta também. Você consegue ofertar para o seu cliente acesso a carteira de investimentos que sequer existe aqui. Uma carteira de ações que sequer ele pode ter acesso. E outra, né? O brasileiro pode. Não, estão ofertando ETFs, né? É fundo de fundo de fundo. A lógica não é essa. Com o Nila Bank ele pode acessar a ação direta. Ele pode comprar o papel diretamente. Tá? A custódia ele pode ter. Nós temos regulação para isso. Então, a gente não está aqui ofertando uma terceirização. A gente está ofertando o acesso direto ao mercado. Tá? Alguma dúvida até aqui? Dessa filosofia. Então, entendam, olhem, eu queria que vocês enxergassem o tamanho da ferramenta hoje que vocês têm na mão.
A oportunidade que a gente está trazendo através da operação do Nila Bank é ofertar a robustez offshore, tudo isso, acertar o que há de melhor no mundo com a segurança de uma offshore, com o benefício de pagar menos impostos. Joia? Então, que tipo de cliente? Vamos fazer um mapa hoje do cenário brasileiro. Reparem uma coisa. Quando a gente fala de proteção de patrimônio, faz todo sentido a gente falar de empresário, tá? E todo tipo de empresário. E não, Edri, mas dos 42 milhões, nem todo empresário tem 50 mil dólares. Mas tem um Nila Savings a partir de 200 reais que o MEI pode acessar. Porque o MEI também está no risco. Faz sentido, seja para ele proteger esse capital dele, ou seja para ele pensar na aposentadoria dele. Então eu estou falando de 42 milhões de empresários hoje no Brasil. Eu estou falando, aí médicos também, né, que eu aproveitei para já copiar do outro, 600 mil médicos que também estão se expostos ao risco. Por exemplo, o risco de processo médico. Vocês têm ideia de que aumentou mais de 1000% nos últimos 5 anos? E hoje em dia cai holding, cai VGBL, cai seguro. Hoje em dia não escapa mais nada, tá? Mas o meu assessor, meu consultor da Prudential falou que se tiver na minha policy, não cai mais em bloqueio. Mentira. Se ele tiver um saldo maior de 50 mil reais hoje num seguro, o juiz bloqueia sim. Pode jogar no Google e na negócio de processos lá, na Jus Brasil, que já tem lá seguro de vida, Prudential, MetLife, sendo bloqueado por juiz. Por que não bloqueava antes? É porque o juiz antes só tinha acesso ao Banco Central, não tinha acesso a negócio de imóveis, não tinha acesso a mercado de capitais. Hoje em dia o juiz acessa tudo, ele acessa a CVM, ele acessa a B3, você sabe que pode ser, eu já tive no passado minhas ações, eu tinha as ações da Oi na época, né? Graças a Deus o juiz bloqueou e obrigou a vender, senão eu estava passando vergonha até hoje. Mas que foi bloqueado num processo, numa briga judicial, o juiz mandou bloquear as minhas ações, vendeu as ações, executou e eu perdi as ações. Vocês entendem? Então não existe mais isso. Um outro ponto aqui, depois está o link que eu vou mandar para vocês da Ambima, tá? Existem 500 mil brasileiros com no mínimo R$1 milhão investidos. Acima de 1 milhão. Com 500 mil reais investidos, né, entre 500 e 1 milhão, existe 117 mil brasileiros. 800 mil brasileiros têm investimento fora do Brasil, seja via offshore ou seja via pessoa física. Aí um ponto importante, qualquer brasileiro que tenha mais do que 50 mil reais investidos na pessoa física nos Estados Unidos, ele está sujeito a um imposto de até 40% sobre os investimentos em caso de sucessão. A nossa solução de conta patrimonial, que ele pode fazer a partir de 50 mil, é zero, porque ela tem o benefício da sucessão. Lembra que a gente conversou? Que eu apontei lá atrás para você? Existem 26 milhões de brasileiros que têm entre 3 e 10 salários mínimos. Esses 26 milhões podem ter o Nila Savings, que é um produto a partir de R$200, a gente vai falar mais para frente. E 49 milhões de brasileiros têm entre 2 e 10 salários mínimos, que também pode ter o Nila Savings. Então, gente, olha o tamanho de clientes, ou o mar de clientes que a gente pode acessar. E não tem ninguém ofertando as nossas soluções, no ticket que a gente está ofertando, no tamanho que a gente está ofertando, com a amplitude e qualidade que a gente está ofertando para essas pessoas. Joia? Então, olha o tamanho do nosso público-alvo. Então, quais são os argumentos hoje para a gente começar a falar com o cliente sobre ter uma posição em dólar? O primeiro, risco econômico. Quando a gente fala de risco econômico, a gente abre 2 pontos. Primeiro, o risco cambial, né? A diversificação cambial. Quando o cliente ele coloca o recurso em dólares, ele está eliminando a inflação brasileira do capital dele. Edrei, ele está correndo o risco da inflação americana. Mas, gente, os caras estão reclamando da vida lá que a inflação vai bater 3%. A gente tira a gente solta festim quando a nossa bate 5%. A nossa meta é 4,5%, gente. A meta. E nunca bate a meta. Sempre fica acima.
Então, você posicionar o cliente numa moeda forte é uma estratégia de proteção. Só dele estar em dólar, ele já está corrigido da inflação. Só dele estar em dólar. Vocês têm noção disso? O outro ponto é acessar um mercado de capital global, né? Ele acessar outros investimentos. E tem um ponto interessante. E tem um cliente comprando isso. Ele pode comprar título público brasileiro. Quanto que está o nosso IPCA? A gente está pagando IPCA mais 6 agora, certo? 6,25. Só que o investidor lá fora, ele não compra só o IPCA mais 6. Ainda tem a taxa de risco Brasil. Lá, o estrangeiro compra IPCA mais 8, 9, coisa que a gente pode fazer. O cliente ele pode ir lá, então, Edrei, ele pode transferir, colocar lá $100.000 e comprar título público brasileiro como se fosse um estrangeiro? Pode. Sabe quanto que o Banco do Brasil paga de debênture lá fora? Quem é que vai falar que o Banco do Brasil tem risco de quebrar e é um banco ruim? É um investimento arriscado? Quem ousa? Você entende? Então você vai lá fora e o banco te paga pré-fixado ao ano 10,3 em dólares. Ele deve pagar 10 aqui no Brasil também, mas aqui no Brasil a gente tem inflação. Líquido, 6%, 5%. Olha a estratégia que você pode mostrar para o seu cliente. Então, quando você fala de risco econômico, você mostra essa estratégia de colocar ele numa moeda mais forte. Risco fiscal, vantagem de ter um regime tributário favorável, comparado, né, não só a nossa conta patrimonial, tá? Ah, mas eu já tenho offshore. Você fala assim, meu amigo, a estrutura que eu estou te vendendo, você não precisa fazer balanço. Você tem um regime tributário favorável para você. Ah, Edrei, mas ele não quer desmontar a estrutura offshore. Sabe o que pode ser feito? Isso já foi feito para um cliente. Ele cria a conta patrimonial dele, a conta patrimonial se tornou dona do trust, que a gente utilizou já o trust, né, que agora é do grupo do St. Joseph, e esse trust virou dono da offshore dele. É um cliente de 10 milhões de dólares. O que a gente fez automático? Ele é o beneficiário final do trust, do token. O token é o beneficiário do trust, que o trust é dono da offshore. Ele para de declarar offshore, gente. Ele vai declarar o token. E a estrutura continua igual. A offshore dele continua lá no paraíso que está, continua com o gerente dele que está lá. Vantagem, só tem vantagem. A única exigência dele foi pega $50.000 e coloca para ter a conta, tá? Oi, Érica, pode falar. É porque falhou um pouco aqui, Andrei. Você podia repetir essa questão da offshore em relação ao que você acabou de falar? Coisas de Tá. 5. Tá bom. A conta patrimonial, ela tem um regime tributário mais favorável que a offshore. A offshore no Brasil é obrigatória a pagar imposto, né? Antecipar esse imposto. A nossa conta patrimonial não. Então, mas o cliente fala assim para você, mas Érica, eu já tenho a minha offshore. Eu não quero resgatar tudo e transferir. Então, o que nós fizemos para um cliente? Primeiro, ele teve que abrir a conta patrimonial. Qual que é o ticket mínimo? $50.000. Tenta tirar mais dele, né? Pô, esse cliente de 10 milhões, eu saquei 500 mil dele. Falei assim, bonitão, pelo menos 500 mil. Mas ele era meu amigo também. Então, ele pegou mais $50.000. Nós constituímos offshore. Essa offshore se tornou proprietária do trust, de um trust nos Estados Unidos, tá? Aí depois a gente vai fazer um treinamento só de o que é trust, o que é offshore, o que é token, tá? Para vocês entenderem. Mas esse trust virou dono da offshore dele lá em BVI. No final da linha, não mudou em nada operacionalmente para ele. Não mudou nada. A offshore dele continuou lá em BVI, ele continuou investido no Morgan Stanley, só que na hora de fazer o balanço dele declarar no imposto de renda, ele não declara mais offshore, ele declara o token. Olha o quanto que a gente... Vamos fazer o cálculo do que a gente economizou para ele? Vamos falar que esses 10 milhões rendam 10% ao ano. Eu estou falando de R$1 milhão de rendimento. Como ele é obrigatório a fazer balanço e pagar 15%, $150.000 você economizou para ele. Esses $150.000 você negocia com ele. Você vai adquirir um outro produto, você vai fazer um outro negócio comigo, mas eu estou te economizando só dele ter a conta patrimonial. Reparem isso. Isso é para o cliente que já tem offshore. Ok?
Para o cliente que não tem, ele já vai direto, vai no benefício. Planejamento sucessório é a mesma coisa, gente, funciona da mesma forma. Ah, Edrei, então o meu cliente tem $1 milhão, $1 milhão na conta patrimonial. E se ele morre? Toda vez, né, no processo de abertura, ele já informa quem ele quer que sejam os beneficiários dessa conta. E uma vez cadastrou esse beneficiário, qual que é o risco? No Brasil pode ser questionado os beneficiários? Pode. Até o seguro de vida está sendo questionado. Tem briga já familiar de um famoso, do Marcos Paulo. Vocês podem pesquisar, tá na internet. Aquele diretor famoso da Globo. O seguro dele está bloqueado porque a família está questionando o beneficiário. Então, lá fora não. Lembra? Mas eu vou discutir. Vai discutir no Brasil? Um juiz tem autoridade para falar que a Bahamas tem que obrigatoriamente fazer? Não. Se em Bahamas eu tenho um documento assinado pelo cliente que ele quer que o Joãozinho receba o recurso, o Joãozinho vai receber o recurso. Segurança em planejamento sucessório. Offshore. Offshore é igual também, tá, gente? Offshore tem o mesmo benefício. Tá? Não é que, mas lembra que a nossa estrutura entrega uma operação de offshore também. Só que a gente tem um benefício do fiscal também. Risco político, lembra? De proteção, de oferecer para o seu cliente. Cara, reparem, eu não sei se vocês gostam de mexer no Instagram, mas, gente, o meu Instagram, a cada 10 minutos, cada 10 rolagens que eu faço, aparece lá assim, investir fora. Está na hora de você ter uma posição em dólares. Reparem nisso. Sabe por que isso está acontecendo? Por causa de risco político, de instabilidade política. Então, é um argumento você falar assim para o seu cliente, olha, não vai falar para o cliente também que, sei lá, né? Às vezes o cliente é favorável também para aquele cliente, vai tomar uma invertida e fala assim, meu governo é esse. Então, mas, mesmo para esse cliente, é instabilidade, porque e se o Bolsonaro volta? Lembre, eu sou apartidário, tá, gente? O meu partido é o dinheiro. Então, pensem nisso. Dos dois lados. Então, o risco de ter a segurança do patrimônio em outra estrutura é justamente para isso. E no outro final, gente, lembre, esse é argumento de vendas. Confidencialidade e segurança. Lembra? Sigilo. Brinca com ele, o seu gerente está a 5 mil quilômetros de distância. Não vai ser um fraude num Pix que vai tirar o seu recurso de lá. Joia? Agora, um argumento muito pesado na questão da conta patrimonial, né? Simplicidade e eficiência. Gente, de uma forma simples, objetiva, eu vou entrar nas características de abertura de conta para vocês. O cliente tem uma offshore em 10 dias. Uma offshore tradicional demora 30, 45 dias, dependendo. Você entrega uma offshore para o seu cliente em 10 dias. E se pedir para a gente, se o cliente falar assim, gente, o cliente vai depositar $500 mil, dá para a gente tentar correr? Claro, a gente corre aqui. Eu aperto lá os amiguinhos lá em Bahamas para poder correr com esse processo. Um outro ponto é, além disso tudo, a gente já fornece a consultoria de suporte tributário, de investimentos, de estratégia. É tudo contínuo, é tudo já embutido na mesma operação. Sem contar custo operacional. A conta patrimonial não tem custo operacional, gente. O cliente não paga para ter a nossa conta operacional. Ele paga para a gente ter a gestão de investimentos dele. É onde está o custo dele que a gente vai conversar. Agora, o custo, lembra, como é que é o offshore tradicional? Ele paga para ter offshore e ainda paga para o banco administrar o dinheiro. Aqui é só a administração do dinheiro. Offshore, a gente está dando offshore de graça. Dando já é de graça, né, gente? Então, nós estamos dando sem custo para ele. Então, esse é um ponto, um argumento. E olha, eu tenho falado, eu também gosto de vender, tá? Eu tenho falado com clientes, com empresários, gente, tá todo mundo gostando. E é muito fácil vender isso. Primeiro, ela não tem bloqueio, não tem trava, não tem, eu vou mandar o meu dinheiro e vai ficar lá 1 ano travado. Não existe isso. É líquido. A hora que ele quiser trazer o recurso de volta, ele pode. Respeitando a carteira que ele montar de investimentos, né? Não pode comprar um produto de 10 anos e querer sair agora. Mas respeitando a carteira de investimentos dele, e lógico, o câmbio, né? Mandou a 5, tá voltando a 4,50, ele traz a hora que ele quer. Isso para qualquer produto. Seja, qualquer não, né? Desculpa, no saving e na conta patrimonial. Então, o argumento maior, gente, todo mundo quer fugir da incerteza. Você está vendendo segurança. Barato, acessível
E, de novo, André, qual que é a nossa faixa? É para aquele empresário que tem entre 50 e 350 mil dólares, que ninguém está ofertando nada para ele. Ele está na pessoa física. Ninguém tem uma solução como essa para ele. Só vocês. Chegar para ele e falar assim, peraí, eu tenho uma solução que te entrega sem travas, né? Tem algumas soluções de trust, mas tem uma série de travas também. E o capital não é do cliente, vai para terceiros. A propriedade do investimento não é dele. Fica com o trust. A nossa não, a propriedade é dele. A offshore é dele, não é de terceiros. Então você está dando essa segurança para ele de que se ele tem uma estrutura offshore que é dona do dinheiro e está gerindo, e ele é o beneficiário final dessa operação. Joia? Quais são as características da conta patrimonial, né? Ticket mínimo, 50 mil dólares. Ah, e daí dá para abrir com 45? Infelizmente não, gente, já está muito baixo. Mas o cliente pode depositar 45 mil dólares? Pode. Ele só não vai ter o benefício da offshore. Ele vai ficar como se fosse numa conta de investimentos lá, mas ele não vai ter a offshore em si, né, a conta patrimonial direta. Mas ele pode acessar. Ele pode mandar 40 agora e daqui 3 meses mandar 10 e depois ter a conta patrimonial? Pode. Ah, vai mudar o número de conta? Não, a gente só muda o código lá que coloca offshore para ele de proteção. O outro benefício é a carteira administrada. Então, é um time de especialistas administrando o recurso dele. Não é ele tendo que comprar o papel. Vamos lá, igual a Eveno, tem consultores? Tem, mas é o cliente que tem que tomar a decisão. Não tem alguém com inteligência lá. O cara lá tem que bater meta também. Liquidez imediata? Sim, mas a depender da carteira montada. E os nossos custodiantes, gente, é o JP Morgan e a Pershing por trás. Dispensa apresentação. Mas, de novo, a experiência do cliente é toda Nila, tá bom? O app, quando ele olha. Mas para falar para a gente, ó, por trás o banco por trás do nosso banco é o JP Morgan e a Pershing. Como é que é o processo de abertura de conta, então? Ah, o cliente baixa o app direto? Nope. A conta patrimonial, eu vou mandar esse material para vocês, não é através do app, tá bom, gente? Como é que a gente abre a conta patrimonial? Você vai primeiro recolher os documentos do cliente. O que a gente precisa? RG e CPF, comprovante de endereço e o imposto de renda com recibo recente do cliente. Você vai pegar esses documentos, mandar para o operacional Nila com título de e-mail. Abertura de conta patrimonial, cliente blá 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 blá, código de consultor, NB blá 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 blá. Aí amanhã todos que já abriram a conta, que já tem o cadastro já no Nila Bank, vão receber o código de consultor, tá bom? Amanhã só. Edrei, como é que faz então? Aí o consultor tem que baixar o app, vocês, até para poder receber comissionamento, tá? Porque é em dólares também. Então vocês baixam o app, faz a abertura de conta, não paga nada para isso. Infelizmente seria bom cobrar, né, de vocês, mas não dá, infelizmente. Então, baixem o app, abram a conta corrente, abram a conta investimento e depois mandam, Edrei, já abri lá, me manda o ok para eu já solicitar o código de consultor. O seu código já saiu, inclusive, tá bom, Érica? Você já vai receber ele amanhã. Mandou o e-mail pro operacional, em até 10 dias úteis, você recebe um devolutivo com um ok. Érica, parabéns, a conta do seu cliente XPTO foi aberta. Aí sim, você vai virar para o cliente, não impede de você já mandar ele baixar de uma vez, mas ele não pode abrir o cadastro no banco. Então, por isso que eu falo que só depois você orienta, só depois do ok por e-mail, que você orienta ele a baixar o app. Porque ele não vai precisar fazer o cadastro de abertura. Ele vai abrir lá, ele vai entrar no app, ele vai colocar o CPF dele e colocar lá, esqueci a senha. Automaticamente, ele vai receber um e-mail já para ele habilitar a senha dele. E a conta a conta patrimonial já vai estar ativa. Ele vai ter lá, sempre abre para ele acima de 50 mil dólares, vai estar lá assim, conta patrimonial, para quem tem o app, tem lá savings, dólar, vou decidir depois, e vai ter as contas acima de 50 mil dólares, conta patrimonial, para o cliente identificar. Ele abriu, acessou o aplicativo, ele vai lá em maisinho, deixa eu ver se vai estar a foto aqui, não. Deixa eu ver aqui, ó, peraí. Deixa eu quebrar isso aqui. Ele vai abrir aqui, ó, mais,
vai abrir o código, aí ele vai colocar lá. Aí você vai ter esse contato com ele. Poxa, mas eu tenho que mandar 50 mil dólares. Quanto que tá o dólar? Aí você vai falar para ele, ó, você tem que depositar 350 mil reais. Aí ele vai digitar 350 mil reais e efetuar o Pix. Aí vai abrir esse código aqui para ele. Provavelmente ele vai ter que ir até o banco ou pelo Internet Bank. Acho que pelo app dificilmente ele consiga fazer uma operação dessa por Pix, né? Ou o banco pode autorizar, aí depende muito do cliente. Lembrando sempre que é de mesma titularidade. Então, o Pix que a gente vai receber tem que ser da mesma pessoa que abriu a conta, tá? Vai estar o código aqui, ele copia os dados, registra o Pix lá, vai para o app, faz o registro, aí depois o banco liga e fecha o negócio. Fecha o Pix para ele, a transferência, tá bom? Então, aqui eu mato o assunto, né, para vocês entenderem com os benefícios maiores do Nila Bank, né, ou da conta patrimonial. Proteção do patrimônio, eficiência tributária, planejamento sucessório, acesso ao mercado global e sem custo adicional. Esse é o resumo macro, não só da conta patrimonial, mas do Nila Bank como um todo, tá bom? O que eu quero agora? Trazer um outro ponto para vocês. Lembra, a gente está disponibilizando 3 estruturas. Primeiro, a conta patrimonial que a gente falou. Então, é a ideia de proteção offshore para o cliente. A nota estruturada é uma estratégia de investimentos. Então, o que acontece? O que a gente descobriu quando o JP Morgan deixou a gente entrar no ecossistema deles? No Brasil, existe um negócio chamado COI, né, que é o produto mais injustiçado do mercado. E a gente vai falar um pouco desse cenário para vocês. Então, o que é essa... a nota estruturada nada mais é do que um COI. Então, a ideia é ofertar um produto financeiro para o cliente que pode combinar diferentes instrumentos de investimento e trazer uma rentabilidade, né? A ideia é maximizar a rentabilidade do cliente. Imagina que é você dar a rentabilidade de bolsa com a segurança de uma renda fixa. Entende? Essa é a vantagem. Isso daqui é de uma nota estruturada como um todo. Então, às vezes, ter o capital principal ou parcialmente protegido, você combinar diferentes ativos ou diferentes ações, é o que a gente faz, e alavancar o desempenho de rentabilidade do cliente. Então, você consegue pegar um percentual do patrimônio dele, montar uma nota para impulsionar a rentabilidade dele como um todo. O cliente pode entrar 100% numa nota, tudo que ele tem? Não. Nota estruturada normalmente é de 10, 15, sendo bem agressivo, 20% da liquidez dele, tá bom? Então, isso é um resumo de uma nota, né? Qual que é o cenário brasileiro sobre nota? Apesar de todas as vantagens, o COI ele passa por uma série de críticas e de má fé, né? De má fama no Brasil. Mas por quê? Primeiro, a complexidade do produto e a transparência, que não tem. Não há uma clareza, principalmente uma clareza dos spreads. A distribuição é muito longa, tem empresa que está 6 meses vendendo o mesmo COI, não existe isso. Um COI ele é 30, 40 dias no máximo, ele já desmonta, né? Você não consegue mais ficar distribuindo o mesmo papel por um período muito longo. Num outro ponto, custos e taxas. Como o Brasil vocês vão olhar aqui mais para baixo, né? Nós temos pouca liquidez e é um mercado com poucos ativos, o custo operacional e a taxa do produto é muito alta. E dependendo da corretora, então pode ter até uma taxa muito acima, que vai consumir a rentabilidade. No outro ponto como o custo de oportunidade, o que seria esse custo de oportunidade? O mercado oscilar bastante, né? E como o Brasil tem um mercado de renda variável muito baixo, uma ação da Apple, a Apple sozinha vale mais que a nossa bolsa. Então, isso gera uma limitação de produtos. Porque, assim, se você tem pouco mercado, você consegue tem pouca criatividade, né? Você não tem tanto... a sua criatividade é limitada. O outro ponto é liquidez. Como poucas pessoas acessam, você não consegue dar uma saída para o investidor num papel desse. E é um mercado de poucos ativos, o Brasil representa menos de 2%. Eu falei isso lá em cima, né? Se olhar o mundo inteiro de produtos de investimento, nós representamos menos de 2%, 1,90 e poucos.
Então isso atrapalha. E as notas também que o mercado oferece, para justamente devido a essa falta de liquidez, é de muito longo prazo, né? Tem notas de 36 ou até 60 meses. Só que como a gente tem pouca oportunidade, pode ser do cara ficar 60 meses investido e no final só tirar o principal sem correção. Isso é ruim demais. O custo de oportunidade aí foi muito caro, porque ele ficou 5 anos parado e ainda perdeu o capital se olhar em relação à bolsa, em relação à inflação, desculpa. Então, esse é o cenário brasileiro. Esse é o cenário que o brasileiro enfrenta ao acessar um produto de nota estruturada. E o que a gente quer ofertar? Nós não. Nós acessamos o maior mercado de nota estruturada do mundo, que é o americano. Então, você consegue combinar, e a nossa estratégia quer variar muito? Não. A gente quer combinar mercado de ações com renda fixa. E travando o cliente, né, a operação no curto prazo. Até 12 meses. Pode ser de 6 até 12 meses. Então, eu quero trazer para vocês, de cara, um exemplo, né? Porque como é complexo, não adianta ficar mostrando valuation, isso e aquilo. Mas imagina essa nota. A gente vai montar para o seu cliente. O cliente ele vai comprar 3 ações. Apple, Amazon e Facebook. Esse papel vai custar, em média, 100 dólares por ação. Então, essas ações combinadas vão custar 100 dólares, tá bom? E vão vencer daqui a 12 meses. E a proteção de queda pode cair até 50%. Então, se daqui a 12 meses esse papel estiver custando 50 dólares, o JP Morgan, que aqui é o caso, vai comprar de novo a 100 dólares. Então, o capital dele está protegido a uma queda de até 50%. Porém, existe algo lá que não existe aqui no Brasil, o pagamento de bônus ou prêmio. Além do rendimento, né, do valor da ação, o banco te paga um prêmio anual, que pode ser pago mensal, bimestral, trimestral ou semestral. Eu gosto de mensal porque o cliente gosta. Então, olha isso que legal, esse papel. Então, imagina que, para esses papéis, o cliente pode acessar um mínimo de 20 mil dólares, tá bom? Então, ele acessa lá, com 20 mil dólares, a gente consegue colocar ele num papel. Então, ele está comprando aquele papelzinho esse papel aqui, Apple, Amazon e Facebook, agora em janeiro de 2024. Naquelas mesmas condições, trava de 12 meses, garantia de queda de até 50% e o prêmio de 15% ao ano. Então, o cliente o valor da ação está aqui, ó, está valorizando a 100 dólares em janeiro, certo? Ele comprou esse papel a 100 dólares. Em fevereiro caiu para 97. Ainda está na faixa de proteção de 50? Tá. Então ele continua recebendo o prêmio de 1,31 ao mês. O que é esse 1,31 ao mês? 15,67 dividido por 12. O cliente recebe essa taxa anual mensalmente. Então imagina, faz uma divisão, tá, gente? 1/12 sobre o papel e blá blá blá, mas aqui é só para vocês compreenderem. Então, todo mês, para um cliente que investiu 20 mil dólares, se o papel ficar entre 50 e 100, ele vai receber 260 dólares na conta dele. Pinga lá na conta dele. Edrei, o que é isso? É o JP Morgan mandando um recurso para ele. Então de novo, olha a estratégia, que tem algo chamado memória. Então, em janeiro, valia 100, ele recebeu. Caiu para 97, ele recebeu. Caiu para 89, ele recebeu. Caiu para 74, ele recebeu. Caiu para 63, ele recebeu. Até aqui, ele recebeu o prêmio mensal. Nota que em junho ficou abaixo da barreira de 50. O que acontece quando fica abaixo? Não recebe prêmio. Tá vendo aqui? Então, esse é um exemplo que o cliente ficou junho, julho e agosto. 3 meses com a carteira de ações dele abaixo da barreira de 50%. Porém, tem um negócio nessa nota que chama memória. O que é memória? Quando o papel volta para cima dos 50, ele recupera o rendimento perdido. Então, em setembro, ele não teve só 1,31, ele teve 1,31 vezes 4. Junho, julho, agosto e o de setembro. Ele recebeu 5,24%, 1.048. E foi assim até o final do ano. 69, 73 e 77, depois 73. Olha o ganho de capital dele. Se ele tivesse nesse papel, ele não teria perdido dinheiro? Ele teria perdido aqui 27%. Vocês concordam comigo?
Ele teve o principal devolvido, $20 mil, mais os $3.134, que foi os 15% ao ano. Olha se isso não é um baita de um papel, gente. É simples, é fácil e de curto prazo. O cliente não precisa ficar 30 anos aqui, 30 meses. Em 12 meses, você entregou, sem contar, aí você pega o papel, aí ganho de oportunidade. Pega 26% que o papel está valendo, certo? Mais os 15%. Ele teve quase 40% de ganho de rentabilidade, se ele tivesse no papel puro. Ah, Edrei, e se o inverso? E se o papel sobe? O banco não está pagando 115% de prêmio ao ano? Se o papel, imagina aqui, em janeiro o cliente comprou a 100, em fevereiro esse papel bate 15% de alta, o banco paga os 15% aqui, paga os 23.184 e desmonta a operação, ele sai da operação. Você já ganhou a aposta. O que cabe ao cliente? Entrar de novo, fazer outra nota. 93% das notas dessas estratégias, elas vencem antes dos 60 dias. Você dá para rodar o cliente a cada 2 meses. Ele já vai estar lá. Ele pegou uma nota de 20, venceu 23. Entra numa outra nota. E assim ele vai entrando. Gente, isso é viciante. Você levantou a mão, Érica? Foi sem querer? Só aparece a mão levantada. Foi eu, Edrei. Legal, só uma dúvida com relação a essa primeira hipótese que você colocou. Só para deixar claro, caso o cliente, o prospect, pergunte, vamos supor, o cara investiu 20 mil lá, dólares, colocou, vamos supor, lá 75 mil, e vai retirar depois desses 12 meses, vamos supor. E ele teve esse ganho financeiro aí de 3 mil e tantos dólares. O que vai incidir de imposto nele nessa repatriação? Ele vai ter a tributação do imposto de renda, 15%, só para... Aí, de novo, né, as operações do Nila Bank é sempre na alienação, isso é sempre quando traz de volta para o Brasil. Se ele mantiver lá, ok, não paga imposto, mas se ele trouxer para o Brasil, ele paga 15% sobre os 3 mil, sobre os 3.134, o principal está sempre protegido. Fechou, obrigado. Tá bom? Alguma dúvida aqui? Agora vocês imaginam, depois eu vou abrir para vocês o simulador, a gente consegue estruturar as nossas próprias notas. Aí tem papel de 18 meses, para o cliente que quer ficar um pouquinho a mais, que paga 20% ao ano. Lógico, quanto maior o risco da ação, mais o prêmio. Então, teve um cliente recente que ele preferiu ganhar 12% fixo ao ano, mas ele comprou título de grandes bancos americanos. Mas ele ficou travado em 12%. E se o cliente quiser sair antes, ele pode. Lá a gente tem liquidez. Se ele quiser sair aqui em maio, ele pode. Entende? O cliente consegue ter uma saída antes do vencimento. Mas isso, é simples? Não, a gente tem que trocar lá, mas é um mercado que tem bastante gente trocando de papel, então isso ajuda bastante. Nota estruturada. Essa saída antecipada ali, no caso, aí é cotação a mercado ou ele vai levar o que ele... Não, é mercado. Cotação a mercado. Aí é cotação a mercado. Se o papel tiver mais baixo, por exemplo, se ele quer sair aqui, o papel está cotado a 63, tá vendo? Aí ele tem esse risco. Aí não é 63 porque ele recebeu um pouco mais aqui. Então ele vai sair a 70, 80. Ele deve sair uns 80%. Mas tem liquidez, entende? Coisa que não... Então o cara ia até o vencimento, né? Mas a estratégia é essa. Não é pegar de novo, né? Tudo que o cliente tem é 300 mil e colocar tudo aqui. Não faz sentido. Então, justamente essa estratégia é para a gente empurrar a rentabilidade do todo. Sabe? Então a gente pega um percentual menor para ir montando essas estratégias para quando ele olhar o todo, você, em vez de entregar 9% ao ano, você está entregando 13%, 14%, que já vai ser 5%, 6% a mais do que o mercado no Brasil. Sim. Fechou? Joia? Se a operação desmontar, Edrei, e ele
refazer, como você mencionou aí, né? Mas não trouxer o valor de volta, como é que funciona aí a tributação? Não tributa. Não Se ele não tributa. trouxe para o Brasil, não tributa. Aí entra a ideia de otimização, né? Ele pode ir otimizando. Joia? Joia. Nota estruturada, então. Ticket mínimo para uma nota que vocês vão começar a receber. Então, por exemplo, a gente vai começar a jogar lá no grupo. Gente, ó, tal nota. Nós temos só um porém. A nota aí entra numa estratégia de vendas, tá? Guardem isso, que isso é muito importante. Nós não conseguimos segurar essa nota por mais de 27, 30 dias. Ah, Edre, o que é isso? Eu crio a nota e tenho 30. Aí eu vou criar a nota falando assim, ou o banco vai falar, olha, eu emiti 200 mil dessa nota. Ou você coloca 10 clientes de 20 mil, ou você coloca 4 clientes de 50 mil, mas não me interessa. Você tem 30 dias para colocar esses 200 mil aqui. Senão eu baixo a operação e ainda aí o Nila Bank paga a multa pro JP Morgan. Tá? Então isso é muito importante, porque isso traz uma segurança para nós. Primeiro que não é uma nota que a gente vai ficar 6 meses vendendo ela. Coisa que encarece e dá prejuízo para o cliente. E o segundo, a gente tem uma estratégia que a gente pode anunciar para o cliente, falar assim, ó, eu tenho esse papel aqui, mas é a custo de oportunidade. Então faz o seguinte, abre a conta comigo, deixa os 20 mil dólares lá, que a cada 15 dias ou uma vez por mês, eu vou ter uma operação dessa. Aí eu vou quando já está lá dentro, eu já mando você comprar na hora, tá bom? Vencimento, né? Aí sempre o vencimento dessa nota vai ser entre 6 e 12 meses, pode ter o pico de ser de 18, mas aí vai dar oportunidade do negócio. A liquidez, de novo, sempre na ideia de levar o vencimento, porque é curto prazo, 6, 12 ou até 18 meses. Pode ocorrer o vencimento antecipado, conforme eu falei, então às vezes em 60 dias bateu os 15%, o banco desmonta, te paga e a operação vai lá. Temos aquele cliente com um complexo de superioridade. Eu quero ter uma nota exclusiva só para mim. Eu quero que você faça uma nota aí. Com 100 mil dólares, a gente consegue fazer uma nota. Então, às vezes, escolhe o papel, por exemplo, o Cleverson lá, que tem um escritório de investimentos. Às vezes, ele tem um estrategista aí, Cleverson. Então, se vocês quiserem montar uma nota só para vocês, e aí vocês me garantem a captação, entende? Ó, Edrei, a gente quer emitir uma nota, mas eu tenho 10 clientes de 10 mil aqui. Posso entrar no pool da Nila? Pode. A gente permite, tá bom? Porque ele vai entrar no seu pacote aí. Desculpa, 10 clientes de 10 mil não, né? 5 clientes de 20 mil, desculpa. Joia? Alguma dúvida em relação à nota? Então, aqui é um exemplo de uma nota. Essa daqui, por exemplo, ó, foi de 36 meses, mas por quê? Olha o pagamento ao ano que estava. Então, você imagina, durante 3 anos, o cliente está comprando a Coinbase, a Robinhood e o S&P e ter 22% de bônus. E ter a segurança de, olha só, ele compra, né? Esse daqui é um All Trigger, o que é? No primeiro mês, o 100%. Então, ele tem uma trava de queda de 50% em cima de 100%. E vai caindo. Então, no último ano, se o papel tiver cotado a 67%, ele ainda tem uma proteção de 50%. Então, isso gera uma tranquilidade para o cliente e uma segurança de rentabilidade. Ele está comprado em ações e tem uma trava de rentabilidade de 22% ao ano. Que produto oferece isso? O cliente tem 60%, 67%, 68% em 3 anos, pré-fixado em ações. Está no risco de subir? Ótimo, se subir, vamos todo mundo cantar parabéns, né? Vamos festejar. E se cair? Está na trava de 22%. Entende? Então você está ofertando a rentabilidade de bolsa com a segurança de renda fixa. Gente, esse é um produto assim que todo cliente gosta. Lógico, a gente tem todo um treinamento, tem toda uma técnica para apresentar, que é um produto que a ideia é apresentar ele de forma simples, não adianta ficar empacotando muito o cliente, mas olha que produto legal, você ofertar essa diversificação para o seu cliente. Joia? O processo de abertura é igual da conta patrimonial. Como é um valor de 20 mil dólares, documento, e-mail, só que aí você coloca, né, a nota estruturada. Tá? O cliente quer comprar a nota
a Autocall Phoenix Memory. Aí a gente já sabe que é o Coinbase, a Robinhood e o SPI. Aí você coloca lá o nome do cliente, o seu código de consultor. Para este caso, como a gente tem pressa, né? Por que tem que colocar no título do e-mail que é a nota estruturada? Para a gente já travar para o cliente. Então, porque até em 48 horas eu já vou abrir a conta, aí a mesma lógica, ele já baixa o app, aí sim, ele baixa o app, mesmo processo, coloca lá o CPF, esqueci a senha, e aí já tem que fazer o Pix correndo, tá? Ele já faz o Pix o quanto antes para o papel já ser travado para ele, senão ele perde a oportunidade. Porque aqui é de quem chegar primeiro. Vamos 200 mil. Aí um cliente só comprou 100 mil dessa nota, sobrou 5 cotas de 20. Só. E consegue comprar 250? Não, porque a gente emitiu 200. Então isso é muito importante. No início a gente vai emitir notas pequenas, vai pegar as notas pequenas dos bancos para justamente a gente ter essa tranquilidade. E, gente, agora, por último e não menos importante, o Nila Savings. Que o Nila Savings é uma estratégia de aposentadoria em dólares. Então, qualquer pessoa com R$200 por mês pode entrar, colocar a contribuição mensal. A liquidez dele é imediata. Um rapaz agora acabou de perguntar: Edrei, se eu colocar R$200 agora e precisar sacar daqui no mês que vem, eu pode? Pode. Seu único risco é dólar. Tá? E como é que é o processo então do Nila Savings? O Nila Savings, aí sim, o app já é desenhado para o Nila Savings. Todo cliente que entra direto pelo app, ele vai para o Nila Savings, tá bom? Isso é automático. Pontos importantes. O saldo, né? Quando o cliente manda, lembra a importância da gente ter a facilitadora de pagamentos internacionais? É ela quem propicia a gente criar a estratégia do Nila Savings. Como a gente fecha o câmbio em bloco, reúne o crédito de todo mundo e manda para os Estados Unidos, a gente demora de 3 a 4 dias úteis para atualizar o app. Então, sempre já avisa o cliente, porque o cliente ele fica naquela ansiedade danada. Então, tanto para ir quanto para voltar, que a gente traz em bloco também, às vezes espera ter o volume de resgate, mas nunca passa de 4 dias úteis. Então, sempre colocar esse ponto para o cliente. Poxa, Heleno, você falou para eu colocar no Nila Savings lá, eu mandei R$500, mas faz 10 minutos que eu mandei e ainda não aparece no app. Mas você fala assim, meu filho, seu dinheiro está indo para os Estados Unidos. Então, ele demora pelo menos de 3 a 4 dias. A gente está tentando utilizar de mais tecnologia para reduzir esse prazo, mas por enquanto está entregando de 3 a 4 dias úteis, tá bom? Sempre tem que informar para o seu cliente o código de consultor para identificar que ele é seu cliente. Então, de novo, abram uma conta no Nila Bank, baixem o app e abram uma conta. Primeiro, para poder receber a comissão e segundo, para gerar o código. Assim que abrir a conta, me avisa que eu já peço para gerar o código de vocês, tá bom? Qual que é a carteira do Nila Savings? Gente, a estratégia do Warren Buffett. 70% título público de longo prazo, pagando 7% ao ano e mais 30% no S&P 500. Essa é a estratégia. Essa estratégia está pagando 10,47 ao ano de rentabilidade. Por um produtinho de R$200 que vai dar lá $30, é uma baita de uma rentabilidade, viu, gente? Então é um belo de um produto. Processo de abertura de conta. Baixou o app, Apple Store ou Google Play. Abre a conta, vai estar aqui, né? Ó, tá vendo? Aqui é para quem já tem a conta aberta, se já é um investidor. Se não, tá aqui embaixo, ó. Cria sua conta, criar a conta. Aqui é o processo para abertura de conta. Então, vai colocar CPF, nome, e-mail, o celular. O código de convite aqui, ó, é o código do consultor. Então, quando você fala assim, ó, lá embaixo do seu celular, você vai colocar o código que é NB mais alguma coisa. Nila Bank, código 001. Aí é o Heleno. Então, com esse código, ele cria a conta. Em 48 horas tem o nosso compromisso, no caso do Nila Savings, do cliente receber o e-mail e a mensagem de texto dizendo que a conta foi aberta. Em alguns casos, quando o cliente já tem um pré-cadastro já bom de banking, a gente já aprova na hora, tá bom? Só com a foto, RG, porque ele tem que tirar, o cliente tem que tirar foto. Façam um teste de abertura de conta para vocês entenderem como é o processo. Abriu a conta. Gente, simples. Tá aqui a tela. Tem 4 botõezinhos só. Aqui é a tela do resumo. Aqui é o mais. Quando ele aperta o mais, ele vai abrir isso aqui. Quanto você deseja investir?
Ele vai colocar aqui R$ 200, vai digitar, quando ele clica em enviar Pix, vai gerar um código no sistema. Então, ó, o sistema vai dizer, Edrei, ó, o Heleno acabou de travar, de informar, né, que isso daqui é uma nota de envio, que ele vai enviar R$ 200. Automaticamente, você já vai receber um e-mail ou uma mensagem de texto. Ó, Heleno, veja, você tem até 48 horas para fazer o depósito via Pix no Bybank, facilitadora de pagamentos, para poder confirmar o seu depósito no Nila Bank, tá bom? Já fica registrado isso. Ah, então se eu mandar colocar aqui 200 e mandar 201, volta. Se colocou 200 aqui, tem que ser 200 a transferência. Não pode ser a mais do que isso, tá bom? E muito menos. Isso é muito importante, tá? Tem muito cliente, mas voltou o meu Pix, não tá dando certo. Porque aqui ele coloca 200, lá na hora ele resolve mandar 250. Não pode. Aqui é 200 de transferência. Se não dá erro e o sistema devolve o Pix. Para resgatar é o mesmo processo. Você vai clicar menos, ele vai perguntar assim, quanto você deseja resgatar? Você vai colocar o valor, aí abre uma outra tela, em vez de Pix, você vai falar assim, qual conta você deseja? Aí sempre a conta de mesma titularidade. Clicou ali, ele vai colocar e vai receber em até 3 dias úteis o saldo aqui no Brasil. E aqui é a posição de investimentos, a carteira do Nila Savings. Quando o cliente clica aqui no E, deixa eu ver se aqui já aparece, não. Clica no E, vai aparecer o extrato. No extrato, para tirar o ARFAN dele do saldo, vai aparecer lá a transferência que ele fez, né? Quando a gente recepciona o Pix na facilitadora de pagamentos, a gente manda um WhatsApp e uma mensagem e um e-mail. Ó, WhatsApp, mensagem de texto e um e-mail. São as 3 coisas que vão para o cliente. Falando, ó, recebi o seu depósito. Em até 3 dias, vai aparecer na sua conta. O cliente nunca lê isso. Ele sempre fica mandando mensagem perguntando quanto que vai aparecer. Para tirar o ARFAN dele, você manda ele clicar aqui no nomezinho dele e clicar lá em extrato. Quando ele clicar em extrato, vai aparecer lá o depósito em reais, para mostrar para ele, ó, já foi recepcionado, e o time de conversão. Daqui a pouco vai aparecer em dólares para você. Alguma dúvida? Depois de 1h40 de reunião, seria muito mais trauma do que dúvida, né? Me perdoa, gente, eu me empolguei. Tranquilo. Edrei, aproveitando sobre o Nila Savings, também a mesma dúvida. O cara foi lá e decidiu fazer um aporte de R$2.000, vamos supor. E depois de, sei lá, 1 ano, o cara vai querer tirar isso fora os rendimentos. Aí o que incide em termos de tributação quando ele repatria é os 15% do imposto de renda? Sempre. No caso do Nila Bank, será sempre os 15% sobre a rentabilidade. O que eu recomendo? Declarar no IR, sempre é bom declarar. Sim. Então, você está declarando, ele está fazendo um câmbio oficial, então ele está mandando R$1.000 por mês, no imposto de renda dele ele declara, ó, eu tenho um produto chamado Nila Savings, vai ter toda uma orientação de como declarar isso no IR. Ele recebe isso também. Beleza, obrigado. Para essa conversão, porque tem um ponto também, né? Tem no Brasil, quando ele resgata, ele paga imposto de 2 formas. Porque tem a variação cambial. Então, imagina que ele mandou, sim, um exemplo, tá? R$1.000. Esses R$1.000 gerou $10.000 ao final do período. Um exemplo. Só que durante o envio, esses $10.000, o dólar estava 3, e quando ele está sacando agora, o dólar está 10. Então, o governo cobra essa diferença de 7, ele teria que pagar os 15% sobre o ganho de capital sobre o dólar também, tá? Tá. Mas mesmo assim, se tiver uma variação cambial positiva, é ótimo para ele, né? Tá nadando de braçada. Beleza. Mais alguma dúvida, meus amigos? Desculpa, só a última. Sempre variação acompanha o dólar comercial, né? Sempre. Dólar comercial. Beleza. Edrei, você mencionou na conta patrimonial, né? O cliente traz lá os $50.000, né? Aí como funciona depois o fluxo? A gente faz uma consultoria com ele, a gente monta a carteira para ele, como você mencionou, preferencialmente nos Estados Unidos. Né? E você trouxe o ponto aí, questão de investir em ativos também aqui no Brasil?
Ele pode comprar, o investidor estrangeiro pode ter papéis aqui. Ele consegue comprar ações direto aqui? Não, porque aí é bobeira comprar ações aqui. Mas tem alguns papéis que fazem sentido, título público. O título, por exemplo, né? Debenture. Legal. E, de novo, tem o risco Brasil no negócio, que a gente aqui, a gente é nascido aqui, então a gente não paga risco Brasil. Mas o investidor lá fora, para o governo ter, para o banco ter, ele tem que pagar esse risco. E é um cálculo, tá? Se não me engano, é o JP Morgan que calcula isso, João? É uma empresa que calcula, né? Tem um cálculo. O risco Brasil é mais 4, o risco Brasil é mais 5. Varia isso de acordo com o tempo. É agência de rating, né? É a agência de rating, é verdade. O S&P. Você pode comprar bondes de Banco do Brasil, né? Que paga 10% ao ano. Que paga 10% ao ano no Brasil também? Paga, mas você tá aqui, tem inflação. Lá fora, não. Joia? Mais alguma dúvida? Gente, mais uma vez, muito obrigado. Gente, eu vou dar uma de Milton Neves. Vocês conhecem o Milton Neves, né? O meu momento merchan. A gente elogia lá no grupo. Pra gente, eu esqueci de tirar a gravação. Para agitar a galera também. Tem bastante gente lá que às vezes acha que o treinamento não gosta de participar e gosta de assistir gravado, mas presencial é outra dinâmica, para a gente poder ter essa troca. Só não falam que hoje foi 1h40 de reunião para a galera não desistir. E como todos vocês ficaram até agora, vocês vão ganhar um abraço meu no futuro. Fiquem à vontade, isso é uma honra. O Clérison tá doido para ganhar um abraço e um beijo. Eu vou aí, Clérison, eu vou matar a sua vontade. Mas contem comigo de novo para a gente poder fazer essas reuniões. Se precisar trazer um cliente para a gente falar do banking, nós temos o Charles. O Charles é uma peça rara, é um inglês que fala um português arrastado, mas ele é muito bom de vendas também e domina o mercado internacional como ninguém. Ele fica no Panamá, ele é o nosso chefe de investimentos, mas sempre que precisar de uma agenda com ele, às vezes, aí é bom ter um cliente mais complexo, mas ele é bom de vendas, viu? Ele é boletador. A reunião dele demora umas 3 horas, mas ele boleta e boleta alto o cliente. Então, vocês têm essas ferramentas. Tem o João também, o João Páscoa, que no Natal ele some, porque ele só funciona na Páscoa. Então, essa piada é velha, né, João? Eu falo uns 3 anos já. Mas que também foi diretor de Family Office, morou na Suíça, só não me trouxe chocolate, por isso que tá de castigo. E podem contar com ele também, que ele para dar um suporte e tá lá no grupo também para ajudar a gente, tá bom? Obrigado. Encerro aqui a nossa... Deixa eu encerrar a gravação, né? Para todo mundo aparecer na gravação. Um ponto importante que eu já ia esquecendo